Eu estou muito alegre de estar aqui hoje compartilhando com você, porque a gente ficou pensando, orando e compartilhando entre nós pastores sobre essa terça, né? E eu falei, Senhor, eu não quero fazer uma terça só para cumprir uma agenda. Nós precisamos que seja mais do que uma programação, que seja algo vindo da parte do Senhor para nós. E aí, a partir disso, parece que algo começou a ser movido. Obrigado, tá ótimo. Algo começou a ser movido assim no meu coração, e o Espírito Santo trouxe um insight muito forte, né, dessa palavra para mim, e eu creio que é um compartilhar de Deus para você, amém? Então não é uma noite comum, diga, não é uma noite comum, e não vai ser uma mensagem comum, porque eu não vou trazer uma mensagem tradicionalmente tão expositiva, mas algo que vai falar com você. Eu coloquei esse tema, a grande virada. Por que a grande virada? Os irmãos podem depois dar mais luz aí para mim, pode continuar com as luzes, isso, continua com as luzes, isso, quero ver todo mundo aqui, obrigado. Por que a grande virada? Por que a grande virada? Porque hoje, não sei se você sabe, hoje é dia 30 de setembro, você lembrou disso, sim ou não? Sim ou não? 30 de setembro, você está aí? 30 de setembro, gente, o que é 30 de setembro? O que tem a ver? 30 de setembro significa muita coisa, primeiro porque nós estamos virando o mês. Amém? Amém? Segundo, porque nós estamos virando um mês que foi um grande mês. Setembro foi um grande mês, amém? Deus tem feito grandes coisas, tem acontecido moveres nos céus que estão refletindo na terra, e eu creio que na terra que estão refletindo nos céus. Tentaram matar um dos defensores apologéticos dos nossos valores, mas na verdade o Senhor é Deus, o Senhor é maravilhoso, e Ele transformou a dor da perda de Charlie Kirk em um renovar, um restaurar dos céus nos jovens dos Estados Unidos. Está acontecendo algo lá, e não é brincadeira, é verdade. Eu tenho notícias de pessoas que moram lá, não é uma coisa da mídia, é uma coisa, não é, da mídia não vai ser nunca, né? Mas não é uma coisa só das redes sociais, é uma coisa que está acontecendo, amém? Está acontecendo. Por quê? Porque alguém pode tentar calar uma voz, mas nunca calará a voz de Deus. A voz de Deus está em você, está na igreja. Então nós estamos numa virada, diga comigo, virada. 30 de setembro, virada do mês. Segunda coisa, virada do trimestre. Terceira coisa, nós estamos numa virada dos 9 meses para os últimos 3 meses do ano. Bom, isso pode parecer tão comum, mas não é tão comum se você lembrar de tudo que você trouxe para o seu coração, quando você fez uma virada no início do ano. Tantas promessas foram feitas para Deus nesse lugar, tantos votos com Deus, tantos sonhos, realizações, planos de realizações, tantos sonhos no nosso coração. Quem que virou esse ano e não virou o ano assim e falou, deixa a vida me levar, mas quando virou o ano, colocou alguns importantes alvos, planos para a sua vida? Quem? Quase todo mundo, amém, quase todo mundo aqui, né? Não sei se os que não levantaram a mão não entenderam, ou realmente não tiveram planos, mas é importante que você teve, aleluia. Sabe por quê? Porque na virada do ano a gente faz isso, mas nós estamos nesse momento, onde eu e você vamos precisar reavaliar, olhar para trás e fazer uma grande virada, porque o que Deus talvez ainda não fez, ou que talvez você ainda não conseguiu responder a Deus, ou talvez aquilo que você prometeu, planejou, mas não conseguiu manter, não conseguiu cumprir, nesses primeiros 9 meses, eu creio que você pode fazer, Deus pode fazer nos próximos 3. Amém? E eu quero trazer ao seu coração Gênesis capítulo 41. Gênesis capítulo 41. Gênesis nesse momento conta a história de José. José, filho de Jacó. Um menino que cresceu hiper protegido, cuidado pelo pai. Era um cuidado tão excessivo que era até uma espécie de uma super proteção.
Jacó, no seu coração, queria José brilhando, queria José sendo a maior autoridade entre os irmãos, queria que José fosse aquele não só escolhido por Deus, mas escolhido por ele também. Jacó, ele tinha certamente no seu coração que José seria esse grande homem de Deus a se destacar no meio dos seus irmãos. E a verdade é que o desejo de Jacó se cumpriu. O desejo de Jacó se cumpriu. Se você sabe a história, você vai ver que no final, José se torna o governador do Egito. José se torna uma autoridade de Deus no Egito. Deus levanta José, Deus coloca José do jeito que ele sonhou, do jeito que Jacó quis, mas por outros caminhos. Não foi do jeitinho que Jacó queria. O fim tem a ver com o que Jacó sonhou, mas o meio não foi tão fácil assim. E Jacó e José, ele então, lá no Egito, ele se casa, e ele tem 2 dos primeiros filhos, os famosos filhos de José, que estão aí nesse texto. José, Gênesis 41, versículo 51. Leia comigo aí, Gênesis 41, versículo 51. Vamos lá. Vamos ler juntos, todos? Vamos lá? Ao primeiro, José deu o nome de Manassés. Diga Manassés. O que significa isso de acordo com o próprio texto? Dizendo, Deus, vamos lá? Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e de toda a casa do meu pai. Deus me fez esquecer. Manassés. Diga comigo assim, Manassés. É o passado que precisa ficar lá atrás. Não sei o que está acontecendo com vocês. Domingo eu quase me frustrei no culto da manhã. Domingo eu quase tive um ataque cardíaco. Eu estava parecendo que estava pregando em uma outra igreja. Mas domingo à noite, Deus restaurou a minha sorte. Domingo à noite, Deus... Quem estava aqui domingo à noite? Parabéns para você. Eu que estou te aplaudindo. Isso, agora eu não vou perguntar quem estava de manhã não, porque a gente não destaca a pobreza. A gente não destaca a fraqueza, tá? Destaca a força. Mas dessa noite vai ser diferente, amém? Igual domingo à noite, diferente de manhã. Mas vamos lá. Manassés, diga comigo, Manassés. Amém. Próximo versículo, 52. Ao segundo filho, o primeiro era Manassés. Ao segundo filho, José chamou o quê? Nossa, meu Deus, aleluia. Vamos lá, Efraim. Dizendo, Deus me fez crescer na terra onde tenho sofrido. Amém. Esses 2 movimentos precisam acontecer na sua vida para que haja uma grande virada. Para que haja uma grande virada, você precisa viver Manassés e Efraim. José tem 2 filhos. E o primeiro filho, não é à toa, não foi Efraim. O primeiro filho, Deus coloca o nome de, José coloca o nome de Manassés. José coloca o nome de Manassés, porque José estava fazendo uma virada na sua vida. Ele precisava ter uma virada no seu interior, para que as coisas que Deus tinha para derramar na sua vida e através dela pudessem ser derramadas. José está num momento único. Ele está no momento onde o seu passado, a memória daquilo que ele sofreu, dos seus irmãos, teriam que vir à tona, porque Deus não quer que você se esqueça. Você precisa se esquecer sem se esquecer. É apagar do lugar de relevância. É esquecer no sentido de tirar aquilo que te oprimiu, aquilo que você fracassou, aquilo talvez que não aconteceu e você esperasse que acontecesse, aquilo talvez de ruim e difícil que aconteceu e até está acontecendo, mas talvez o problema não é a memória disso, o problema é o lugar de influência, o problema é onde isso está no seu coração, o problema é isso governar. José precisou perdoar os seus irmãos. Eles tinham jogado ele num buraco, eles tinham fingido que o tinha matado, eles tinham vendido ele como escravo, ele tinha sofrido, depois ele sofre indo para
para a prisão por causa daquela mulher que difamou ele, que mentiu sobre ele, caluniou ele. Depois da prisão, o homem promete ajudar ele, não ajuda no momento. José passou um perrengue danado. José passou assim dias difíceis, mas José chega no momento da sua vida e ele tem um filho e ele diz: esse filho é Manassés. Esse filho é o perdão do passado. Esse filho é a renovação do meu passado. Manassés é um divisor de águas. Amém? Agora o que nós precisamos? Vou abrir um parênteses aqui para uma grande virada. Numa grande virada, primeira coisa, você precisa mudar o pensamento. Eu preciso mudar o pensamento. Talvez algum tipo de pensamento que nos liderou até aqui precisa mudar para a gente conseguir chegar até o final do ano. Você e eu precisamos. Outra coisa, nesse mesmo ponto. Sabe por que eu acho que nós precisamos aprender a mudar o pensamento? Porque nós, em geral, brasileiros, por causa do nosso estilo de vida sentimental, às vezes muito ancorado no sentimento, e não na fé, e não na razão, e não naquilo que tem que acontecer, às vezes a gente é guiado tanto por sentimento que a gente demora para mudar um pensamento. Você sabe que num dos treinamentos que tem o paramédico, esse treinamento é muito importante. Os paramédicos de ambulâncias, os médicos que atendem urgências de acidentes em ambulância, eles precisam conseguir virar rápido o pensamento e ter um treinamento para isso. Assim como médicos intensivistas que trabalham, que têm uma especialização que chama intensivismo, que eu não sei se chama intensivismo. A Larissa tinha que estar aqui para me ajudar. Mas eu acho que chama algo assim. Mas é o médico que faz uma especialidade. Ele vai ser intensivista. Que é o quê? É o médico que trabalha em CTI. É o médico que é plantonista de CTI. Ele não é um médico comum. Às vezes ele é muito mais do que um clínico geral, do que um cardiologista num certo aspecto, porque ele tem um treinamento específico. E esses tipos de médico, tanto o paramédico lá da ambulância, como o médico do CTI, eles têm um treinamento, porque eles serão médicos excelentes se eles conseguirem mudar o foco rapidamente. Eles precisam conseguir mudar o foco. E nós estamos vivendo dias que às vezes nós não alcançamos aquilo que Deus projetou, porque o nosso foco continua lá no que aconteceu. Então esse médico, ele precisa assim, eventualmente ele vai trabalhar uma pessoa, vai tentar salvar uma pessoa, e é muito triste que eu vou falar, mas eventualmente essa pessoa vai morrer. Mas ele não pode ficar com o seu coração, com o seu pensamento, ou com a sua motivação, suas habilidades ligadas àquilo. Por quê? Porque se ele ficar focado ali naquele ex-paciente, ele pode perder mais 10, mais 20 vidas. Se ele ficar focado demais num acidente que ele acabou de resolver, o paramédico, e ele ficar com aquilo na cabeça, ele não consegue salvar outras vidas no seu plantão. Quantos estão entendendo? Sabe, uma coisa que precisa acontecer para uma grande virada é mudar o foco. Tem momentos na nossa vida que a gente precisa treinar o nosso coração, a nossa mente, gente. Isso é muito sério, a virar o pensamento rápido, a mudar o foco rápido. A gente muda o foco rápido, a gente muda o lugar e muda o foco. Sabe, a gente estava lá na modelo 85, pisa aqui, antes de chegar aqui nós já mudamos um monte de foco aqui, você nem percebe, mas já mudou muita estrutura em nossa mente, a forma de enxergar a igreja, a forma de fazer culto, a forma de comunicar com as pessoas, o lugar que o cara fica, o lugar que ele não fica. A gente vai mudando as coisas, por quê? Nós precisamos fazer mudanças mais rápidas, porque às vezes a falta de foco, a falta de mudança no foco do pensamento pode atrapalhar grandes viradas. Amém? Está comigo aí? Segunda coisa que numa grande virada nós temos que aprender. Segunda coisa, uma grande virada exige de nós, muitas vezes, novas atitudes, mudanças de atitude. Por quê, pastor? Porque às vezes o que está esperando para ser consolidada uma nova estação é só uma nova atitude. E às vezes nós começamos o ano de 2025 com uma nova atitude. A gente começou janeiro com uma nova atitude. A gente perseverou em fevereiro com a nova atitude, mas chegou em março a gente já afrouxou. Em abril a gente já largou e em maio a gente já esqueceu da nova atitude. Quem sabe uma grande virada não aconteceu na sua vida esse ano ainda, em alguma área, que lá no início do ano, que lá na virada do ano você colocou isso em Deus. Por quê? Porque as novas atitudes não foram sustentadas, não foram consolidadas, elas foram abandonadas. Quantos estão entendendo? Outra coisa,
numa grande virada, nós temos que praticar novas atividades. É um pouco diferente de atitudes. É um pouco mais amplo. A situação financeira não foi boa nesses últimos 9 meses. Eu tenho estado preocupado com a igreja. Eu como pastor, a gente sente o cheiro, a gente percebe. E não deveria ser um dado da igreja, senão apenas um dado do mundo. Porque os dados mostram que 75 milhões de brasileiros estão com seu nome sujo. 75 milhões de brasileiros estão com seu nome no SPC. E talvez você virou o ano dizendo, esse ano vai ser diferente. Esse ano a área financeira da minha vida vai ser controlada, administrada. Eu vou ser fiel ao Senhor. Esse ano eu vou ganhar mais dinheiro. Esse ano eu vou gastar menos. Esse ano eu vou resolver essa dívida. Esse ano eu vou limpar meu nome, eu não sei. Mas eu quero dizer para você que talvez você precise de uma nova atividade. Se não está resolvendo. O crescimento profissional não está legal, pode ser uma limitação pessoal. Por que a gente sempre acha que o problema está na empresa, está no governo, está no ambiente que a gente vive, está todo mundo igual? Enquanto você pensar que a responsabilidade da situação limitadora na área profissional for do outro, você vai continuar com esse problema. Com muito carinho eu te digo, por quê? Porque eu estou falando sobre uma grande virada. Eu não estou falando sobre uma pequena melhorada. Eu estou falando sobre uma grande virada. Como vocês estão entendendo? E uma grande virada, às vezes você tem que pedir um feedback sincero para o líder no trabalho. Pede um feedback sincero para o seu diretor. Pede um feedback sincero para um colega. Pede um feedback sincero para alguém que te conhece. Pede ajuda. Fala com ele, fala o que você acha? O que eu posso fazer para melhorar? Eu atendi uma pessoa em 2022 ou 2023, eu não me lembro. Eu atendi uma pessoa com várias crises na sua vida, e uma delas era na área profissional, e eu me lembro que eu dei 3 conselhos, e muitas vezes, com muito carinho te falando isso, muitas vezes o pastor não quer dar uma direção, então ele dá um conselho. Quantos estão entendendo? Porque ele quer ser educado, ele não quer que você faça porque ele falou para fazer, ele quer que você pense no que ele orientou e faça conforme ele orientou. E não necessariamente o pastor vai acertar tudo, e existem na vida de ministério, existem 3 coisas. Uma, opinião. Opinião é uma opinião. Cara, por que você não pensa em comprar um carro melhor? Por que você não pensa em morar nesse bairro? Por que você não pensa em viajar de férias para a praia? É uma opinião. Opinião. Opinião é opinião. Você pode seguir, não seguir. Agora, existe um outro patamar, que é o conselho. A Bíblia diz que a sabedoria habita na multidão de conselhos. E existe um terceiro nível, que é direção. Direção é um decreto. Direção você tem que obedecer pela confiança, pela credibilidade de quem te deu. Direção não é uma coisa que necessariamente vai estar totalmente alinhada no seu coração. Mas se você recebe uma direção de alguém que é alguém de Deus na sua vida, é claro que tem que ser uma direção que tem sentido, pelo menos, claro, né? Porque se a pessoa te der uma direção que deveria ser uma opinião, aí você está sendo liderado por uma pessoa muito dura. Tem líderes que não têm dose, e eles dão, às vezes, direções que deveriam ser opiniões. Quantos estão entendendo? Sim ou não? E isso a gente vai aprendendo com a maturidade. Eu já errei nisso no começo da minha liderança. Hoje, dificilmente eu vou errar isso, mas pode acontecer, mas é muito difícil. Mas quando eu era um líder novo, às vezes eu queria dar uma opinião e dava uma direção, e era ruim. Mas isso Deus vai fazendo a gente amadurecer. Agora o ponto é que dentre opinião, conselho e direção, às vezes você vai receber um conselho de uma pessoa, que é uma pessoa que o conselho dela no seu coração poderia ser tão valorizado que ele fosse quase como uma direção. Quantos estão entendendo? Se eu receber um conselho, se eu recebesse um conselho do meu pai, pastor Clemente, eu nunca considerava apenas como um conselho. Eu tentava considerá-lo como uma direção para a minha vida. Por quê? Porque era o meu pai, era o pastor Clemente que estava me dando. Estão entendendo? Sim ou não? Então, às vezes, o conselho de alguém, no seu coração, pode ser um pouco melhor trabalhado. Tá? E eu dei um conselho para um irmão,
3 anos atrás, não estou falando isso, não tenho dor nenhuma com isso, porque não fez nenhuma diferença na minha vida, mas eu dei 3 conselhos profissionais para aquele irmão. E eu me lembro, depois de 1 ano, ele estava no mesmo problema, na mesma circunstância, na mesma situação difícil, e nenhum dos 3 conselhos tinham sido aplicados. Quantos estão entendendo? Porque às vezes, você precisa de uma nova atividade, você precisa buscar um feedback sincero, pedir para alguém te ajudar. O crescimento da sua célula até aqui não foi perto do que é esperado? Não foi perto do que é esperado? Está travado, está limitado, está muito aquém do que você planejou? Então pode ser que você precise de novas atividades. Novas atitudes e novas atividades. Amém, amém, amém? Quarto, uma grande virada precisa também, às vezes, de uma renovada na visão. Nós precisamos trazer a visão de volta. Perder a visão é muito fácil. Consolidar a visão não é sempre fácil. Consolidar uma visão, você tem que ter repetições, você tem que ter estratégias de comunicação, você tem que ter o coração das pessoas, porque quando a gente fala de visão, não é dos olhos humanos, mas é dos olhos do coração, os olhos da fé. Mas para se perder a visão é muito fácil. Se perder a visão de Deus para a sua vida é muito fácil. Então, sabe, não é sobre, assim, quando a gente fala de visão, a gente está falando do avanço, né, claro. E esse avanço é hoje, porque visão, gente, pode ser materializada amanhã, mas a visão é hoje. Amém ou não amém? Diga comigo, a visão é hoje. Qual a visão da Light? Nós somos uma igreja em célula, transformados pelo amor, para ganhar milhares de discípulos, para ganhar milhares de pessoas. Amém ou não? Para alcançar milhares de pessoas. Mas sabe, você vê que a visão é hoje. As milhares de pessoas já estão no nosso coração. Elas não vão estar no nosso coração, elas já estão dentro de nós. Quantos estão entendendo? É visão. A visão precisa ser renovada. Então olha para a Light. Olha o que Deus tem feito, como Deus tem nos abençoado. Renove sua visão. Amém? Porque visão é uma coisa tão importante para uma grande virada. Então não é sobre aquilo que está acontecendo, mas é sobre como você vê acontecendo. A visão não é sobre o que está acontecendo também lá fora, mas é o que está acontecendo aí dentro. É sobre o que está acontecendo dentro de nós. Amém, amém, amém? Posso voltar à palavra? Eu quis abrir esse parênteses. Mas voltando à palavra, você e eu precisamos desses 2 movimentos. Diga comigo, 2 movimentos. Nós precisamos de 2 movimentos de virada na nossa história. Você e eu precisamos de Manassés e nós precisamos de Efraim. Manassés é aquele que me faz esquecer. Então, primeira coisa, nós precisamos esquecer do que deu errado. Quando eu digo esquecer, lembre-se sempre, não é apagar da memória. Esquecer é tirar do lugar de relevância. O que deu errado nesses 9 meses até agora? O que aconteceu na sua vida que foi uma notícia ruim, não esperada? Onde está essa notícia no seu coração? Onde que ela está? Ela está num lugar de relevância, no sentido negativo. Nós precisamos esquecer, talvez, pessoas que nos afrontaram, frustrações que nós tivemos com os outros, tristezas que nós tivemos com pessoas, porque nós criamos expectativas sobre elas. José está dizendo, Manassés nasceu, a minha raiva dos meus irmãos que falharam comigo, acabou. Manassés nasceu, um tempo novo está sobre a minha vida, eu vou ter uma grande virada. Por quê? Porque uma grande virada, primeiro, exige de nós uma grande libertação, uma grande cura, um grande perdão, uma grande leveza em relação àquilo que não deu certo. Quando José dá esse nome ao filho, ele estava declarando na prática, que a história ia virar, que ia ter uma virada, e a graça de Deus, meus irmãos, manifesta na sua vida, nesses 9 meses. Eu acredito que não foi ainda toda a graça que vai ser manifesta nos próximos 3. Quantos estão entendendo? A gente olha para trás e vê a graça de Deus. Eu vejo a graça de Deus nesses 9 meses. Para te falar a verdade, em algumas áreas da igreja, eu não sei como nós chegamos até aqui.
Por exemplo, na área financeira, falando com vocês nessa noite de terça-feira especial, eu não sei como nós estamos de pé e chegamos até aqui. Por quê? Porque essa obra foi iniciada há um ano atrás com zero recursos. E a obra custou 50% a 60% a mais do que planejamos. E até aqui nos ajudou o Senhor, Deus, Ele fez. Ele foi Jeová Jireh. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu olho para trás e eu vejo a graça de Deus. Você olha para trás, você vê a graça de Deus nesses 9 meses na sua vida. Mas eu quero dizer, a graça que está te esperando nos próximos 3 pode ser maior ainda. Pode ser mais surpreendente. Como estão entendendo? Sabe, eu quero tentar trazer para você esse ponto de virada, esse turning point. Você ouviu esse nome esses dias? Sabe, eu quero trazer para você isso. Sabe, enquanto nós estamos, então, virando, nós precisamos de um movimento chamado Manassés. Diga comigo, Manassés. Você pode declarar comigo assim: a minha dor, o meu fracasso, as minhas ofensas, os meus traumas ficam e eu avanço para o que Deus tem para mim. Manassés. Amém? Agora, a parte principal. Quando José dá o nome de Manassés, ele escolhe primeiro Manassés. Mas o segundo filho foi? Qual o nome do segundo filho? Você não esqueceu não, né? Por quê? Porque você tem que sair daqui possesso de Efraim. Falei a segunda da noite, hein? Que vai escandalizar. Hoje está tenso. Mas você tem que sair daqui possuído do mesmo espírito que estava sobre Efraim. Espírito é minúsculo. Da mesma ideia, da mesma unção. Amém? Sabe, primeira coisa que eu quero te falar. Primeira coisa sobre Efraim. O que significa Efraim? Efraim significa o tempo do fruto. Significa a prosperidade. Significa a multiplicação. Efraim apontava para o crescimento. Apontava para uma bênção de Deus. Quando ele coloca o nome do primeiro em Manassés e coloca o nome do segundo em Efraim, preste atenção, a primeira coisa que Efraim vai trazer para o seu coração, a primeira coisa que nós temos que olhar para os próximos 3 meses, a primeira coisa é que a bênção dos próximos 3 meses também é uma consequência da cura dos últimos 9. Não sei se você entendeu. Não é à toa. Manassés primeiro, Efraim depois. Primeiro Deus quer você perdoando, curando e resolvendo os fracassos que estão batendo à porta do seu coração. Primeiro Deus quer que você tire o foco do que não deu certo. Primeiro Deus quer que você tire o foco ou tire a energia, a força do seu coração naquilo que não era esperado que aconteceu negativamente falando. Primeiro Deus quer que você tire o seu coração disso para que você depois receba a bênção de Efraim, que é a bênção da confiança, que é a bênção que aponta o futuro, que é a bênção daquilo que está por vir. E eu não sei se você sabe, mas você precisa entender que aconteceu algo tão incrível, porque Manassés veio primeiro e Efraim veio depois. Olha o que diz Filipenses 3, versículo 13. Filipenses 3, versículo 13 diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, e avançando para as que adiante de mim estão, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Você está preparado? Preste atenção. Essa noite não pode ser amanhã. Não deixe para amanhã, meu irmão. Quem não ouviu, pode até fazer amanhã, mas quem ouviu, faça hoje. Nunca procrastine uma resposta a Deus. A primeira resposta que nós precisamos dar a Deus para viver Efraim é deixar o passado. Porque nesses 9 meses, muitos de nós tomamos pedradas,
tivemos lutas inesperadas, tivemos fracassos nas nossas atitudes. Quantas atitudes você prometeu para Deus e não fez? Eu prometi para Deus que esse ano ia ser diferente, porque o ano passado meu, na leitura de livro, foi péssimo. E eu prometi para Deus que ia ser muito bom esse ano, e está péssimo. O meu. Eu amo ler livro, gente. Eu lia 24, 30, 20, 18, pelo menos uns 15 livros por ano. Ano passado eu li 3, 4 livros. Esse ano eu estou lendo 3 e assim, está ardendo. E esses dias eu comecei a voltar a ler de forma assim, desde aquela pregação da pastora Dani. Aquela pregação da pastora Dani, ela foi muito forte para mim, muito forte. No último ponto, ela falou sobre Deus pegando a gente para resolver o negócio. E a partir daquela palavra da pastora Dani, eu não vou mentir para você. Ela nunca mentiria, mas eu quero ser bem transparente, é isso que eu quero dizer. Mas eu voltei a acelerar minha leitura e eu voltei para a academia, para a glória de Jesus. É verdade. São espirituais essas coisas. Promessas que foram feitas na virada, mas que até hoje não tinham acontecido. Nós estamos em setembro, meu irmão. Então a primeira coisa, preste atenção, a primeira coisa, hoje é uma oportunidade de Deus para você reconhecer o que precisa ficar. Reconhecer. Você prometeu ser fiel e não foi. Prometeu largar pornografia e até agora continua clicando naquela porcaria do site. O que você prometeu que você não fez, meu irmão? O que você prometeu? Não foi para mim, foi para Deus. Então a primeira coisa, para vivermos Efraim, para vivermos a bênção de Efraim, nós precisamos da bênção da cura de Manassés. Amém? Segunda coisa, diga comigo assim, Deus nos surpreende. Preste atenção. Olha o que aconteceu na história. Enquanto esses meninos estão, enquanto Manassés está crescendo, não teve bênção de José e nem de Jacó sobre ele. Normalmente eles pegavam o filho com 7 anos já, no bom sentido da palavra, já lacrava a bênção. Manassés é o primogênito, Manassés é o mais velho, Manassés é digno da herança, Manassés é o que tinha que ter a bênção maior. Mas sabe o que acontece? José se reúne com Jacó, faz uma reunião familiar, chama o avô e fala, pai, você é neto de Abraão, e eu sei que o Senhor é o pai da fé nesse momento, por favor, eu quero que você me ajude a abençoar os meus filhos. E a palavra de Deus diz em Gênesis 48, que Manassés e Efraim são colocados para Jacó abençoar. E Jacó pergunta, quem é o mais velho? Quem é o primeiro? E ele fala, Manassés. E a Bíblia diz que Jacó cruzou as mãos. E ele abençoou Efraim com a bênção maior. Efraim ou Efraim, tanto faz, né? É mão direita, Efraim. Efraim com a bênção maior e Manassés com a bênção menor. Ele inverte a mão, a Bíblia diz que ele cruza a mão, e aí José fala, pai, está errado pai, o mais velho é esse, e ele fala, não meu filho, tá errado, não está errado, está certo, eu estou aqui para abençoar os dois, mas Efraim vai ser mais abençoado que Manassés. Por quê? Porque no reino de Deus e nas coisas de Deus, nós somos surpreendidos. Deus inverte expectativa e regras humanas, Deus faz o que é impossível acontecer, Deus usa pessoas que talvez na sua cabeça vão escolher outro para escolher você. Amém? Eu estava orando há 6 meses por um emprego. E quando eu estava fazendo 18 anos, eu fui concorrer a uma vaga no 2º maior banco do mundo, que era na época, não sei hoje se é um banco grande ainda, chamava HSBC. E eu fui concorrer a uma vaga. Quando eu cheguei lá, tinham pessoas muito melhores do que eu. Muito mais estudadas do que eu. Eu tinha 18 anos, eu tinha passado na faculdade, mas não estava nem fazendo. E na verdade eu tinha 17, eu ia fazer 18. E aí eu fui concorrer àquela vaga, fui passando, chegou na final. Na final tinha eu e mais 3 pessoas, e numa mesma sala eu conversei com eles.
E tinha ali um menino que era pós-graduado, 25 anos, uma moça que fazia administração de 23, e uma outra moça de uns 20 e poucos anos, e eu, 17 anos, nem estava na faculdade. E para a glória de Deus, para a glória totalmente de Deus, eu entrei naquele banco. E no dia que foi o dia da minha contratação, eu levei os documentos, porque tinha uma vaga de estagiário e 2 vagas de funcionário. Só que o salário do estagiário era o ticket do funcionário. O ticket do funcionário era maior do que o salário do estagiário. Quantos estão entendendo? Quantos estagiários tem aqui? Tem algum estagiário aí? Nossa, caramba, essa igreja só tem gente contratado? É a bênção de Efraim na sua vida, meu irmão? É a bênção de Efraim? Porque só um estagiário sabe o que é ser estagiário. E eu cheguei lá empolgado para ser o estagiário do banco. Eu levei meus documentos. Eu tinha acabado de fazer 18 anos, estava feliz da vida. E quando eu trouxe meus documentos, a moça falou assim, cadê a sua carteira de trabalho? Eu falei, mas eu não vou ser estagiário? Ela falou, não, você é o primeiro da fila. Você vai ser contratado para ser escriturário número 2. Você já vai entrar na frente. Cadê a sua carteira de trabalho, menino? E ela me deu uma bronca, eu saí correndo, fui em casa, eu já tinha carteira de trabalho, busquei a carteira de trabalho, voltei em meia hora, eu estava lá com a carteira de trabalho, sorrindo à toa, e eu tinha contado para o meu pai falou, eu já sabia, Efraim, eu já sabia, meu filho. Sabe por quê, gente? Deus nos surpreende. Amém ou não? O que a expectativa humana, qual é a expectativa humana para nós? Qual que é? Um lugarzinho pequenininho, em algum lugar dessa terra, que seja o mais escondidinho possível. Mas a expectativa de Deus é, eu vou reservar esse lugar para essa igreja, eu vou colocá-los no melhor lugar da região, todos vão passar e vão ver a Light, ela vai ser relevante, conhecida, poderosa. Deus nos surpreende. Deus quebra as tradições para te abençoar. Deus vai quebrar hierarquias num certo sentido, entende? Para te abençoar. Entende? É no sentido da bênção alcançar você. A lei falava que o mais velho era o primogênito, mas Deus disse, não vai ser assim. O segundo será mais abençoado que o primeiro. Amém? Isso é maravilhoso. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus, Ele não vai escolher você, meu irmão, segundo lógica humana. Por isso que às vezes no reino de Deus acontecem muitas coisas diferentes. É muito comum um líder de célula, às vezes mais simples do que o outro. É muito comum ter mais sucesso na liderança da célula. Por quê? Não é porque Deus escolheu o outro. É porque esse está dando mais valor à escolha de Deus do que o outro que já é escolhido em outros ambientes. Meu irmão, se você é um líder de célula, Deus te escolheu, valorize isso. Agradeça a Deus, fala, eu sou um privilegiado, eu cuido de pessoas, eu tenho o privilégio de aprender, de crescer, porque não é à toa que Deus vai levantando muitas pessoas, porque quando elas lideram uma célula, elas aprendem sobre tantas coisas, elas desenvolvem tanto as suas habilidades. Liderar célula é um privilégio. Amém ou não? Então, a ordem de Deus para esse último trimestre do ano pode surpreender você. Eu vou repetir, a ordem de Deus nesses últimos 3 meses do ano vai te surpreender mais do que os 9 meses que passaram. Amém ou não? Vai te surpreender. Talvez você pode pensar, mas como? Não aconteceu em 9 meses, pode acontecer em 3? Eu quero te responder a partir do que eu creio em Deus. Sim. Pode, sim, diga sim. Meus irmãos, eu fiz uma oferta aqui, fiquei tão triste. Por quê? Porque eu falei, meu Deus, a igreja cresceu. Nossa igreja, só para você saber como Deus nos surpreende. Esse ano até aqui nós crescemos 32%. Amém? Nós queremos fechar o ano pelo menos com 50% de crescimento. 3 meses, proporcionalmente serão mais poderosos do que os 9. Está entendendo ou não? Agora preste atenção nisso. Eu fiz a oferta aqui com vocês e eu fiquei triste porque eu falei, não é possível. Uma igreja tão grande, um valor tão razoavelmente pequeno para uma igreja, não para uma pessoa, para uma igreja, sim ou não? Você acha 90 mil muito para uma igreja de 700, 800 pessoas? Sim ou não? Eu também não acho. Só que não atingimos. Não atingimos. E eu como pastor falei, Senhor,
Eu sempre tento falar assim, Senhor, será que eu fiz errado? Senhor, será que eu não falei direito? Senhor, será que eu orei pouco? Eu começo a me cobrar, porque eu falo, eu tenho que primeiro olhar para mim. E aí Deus me deu uma paz, Deus me deu uma paz. E Deus ministrou no meu coração, todas as vezes que eu tento achar que eu sou, né, o responsável, Deus fala assim, não, é comigo, deixa comigo, vou mover corações, vai acontecer isso. Aí eu estava orando assim, um pouco mais para baixo, aí na semana um irmão ofertou um valor significativo, o financeiro me avisou, eu falei, aleluia, Deus está respondendo. Chega no domingo, um irmão procura a nossa área financeira e fala assim, domingo passado eu estava aqui, participei da oferta, eu e minha esposa, nós somos novos aqui na Light, mas a gente participou da oferta, e ele falou que não ia ter dinheiro para colocar o carpete no palco. E esse carpete não é aquele carpetinho baratinho, não. Esse aqui é carpete altíssimo nível. E ele falou assim, na hora que ele falou, eu já tinha certeza que Deus queria me usar. Eu vou ofertar todo o carpete do palco, das escadas, da frente. Não importa, e vocês podem ir lá na loja escolher o melhor. Pode ir lá escolher. Amém ou não? Amém. E aí Deus vai movendo. Resumindo a história, hoje, não só nós conseguimos os 90 mil para o Light Kids, que vai estar pronto dia 10. Não só, mas nós tivemos um plus de Deus. Quando Deus multiplicou os pães e os peixes, Ele deixou 12 cestos, porque Deus sempre deixa um plus. Sabe o que é que eu quero dizer para você? Meu irmão, com muito carinho, isso não é para julgar ninguém. Mas se você teve condição, ou se você teve condição de ofertar e não quis, ou você precisava aplicar fé e não aplicou, sabe o que eu quero te falar com muito carinho? Não tem problema nenhum. Não tem, por quê? Porque Deus vai levantar outro. Deus vai canalizar a bênção para o outro lado. Sabe, porque Deus surpreende a gente. Efraim é a surpresa de Deus. Efraim é o carpete entende? É o carpete da campanha. Entendeu ou não? Efraim é quando a gente planeja um nível e Deus fala, é outro nível. Né, Douglas? Entendeu ou não? Efraim é isso, meu irmão. Efraim é quando você olha para os próximos 3 meses e fala assim, Deus, eu quero ser surpreendido. Pai, por favor, frustra com as expectativas humanas e enche-me da expectativa celestial. Efraim, isso é o poder do alto. Efraim, amém ou não? Amém. Sabe que eu creio, com muito carinho, mas eu tenho que falar isso. Eu creio que há um Efraim sobre a geração Z, sobre a Alfa, sobre a Beta. Quem aí é da geração Z? Cadê os gerações Z aí? Fica de pé, você da geração Z, Alfa, cadê o Alfa? Alfa. Vamos lá. Alfa, geração Z. Vai, gente, Alfa. Cadê os gerações Z? Fica de pé aí, geração Z, geração Alfa. Amém. Você que é da geração Z e Alfa, levanta as mãos assim, ó. Coloca as mãos assim. Vamos levantar, vamos orar por eles agora. Impõe as mãos sobre eles. Vamos? Vamos, gente, vamos. Levanta o seu lugar. Tio Nelson, levanta. Vamos orar por eles, vamos. Levante um clamor por eles. Profetiza sobre essa geração. É a geração de Efraim. Levante sua voz, igreja. Vamos, ore por eles, impõe as mãos sobre eles, impõe as mãos, gente! Vai neles, gente, vai neles. Vai lá, meu irmão, vamos lá, sai do lugar. Põe as mãos sobre eles, impõe as mãos sobre eles. Vamos! Profetiza sobre essa geração. Profetiza sobre essa geração Z, Alfa. Eles são o Efraim de Deus. Eles vão romper com as expectativas humanas. Eles vão surpreender a gente. Eles vão liderar movimentos de avivamento nesse país. Eles vão liderar as maiores igrejas, as maiores células. Eles serão os juízes de amanhã, os desembargadores, os ministros do STF. Eles serão políticos, cheios do Espírito. Profetiza, igreja. Vamos, ore por eles, impõe as mãos. Eu não estou brincando, eu estou pedindo para você orar. Ora por eles.
A batalha deles não é tão normal como a nossa. É maior em alguns pontos, mas a vitória é certa. Deus surpreende. Deus surpreende. Deus levanta a geração improvável. Deus levanta os mais novos, os menos reconhecidos, para cumprir grandes coisas. Amém. Aleluia. Amém. Agora a geração Z, geração Alfa, a Beta não está aqui, né? Está lá no Kids. Mas faz assim. Diga assim, eu recebo. Vamos lá, eu recebo uma unção dobrada para coisas maiores, para fazer, a partir da minha geração, uma grande virada nessa nação, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar aí, gente. O pastor não está bravo, não. O pastor está enérgico. Quem é muito próximo de mim sabe quando eu estou bravo e quando eu estou enérgico. Tem uns falsos Z aí. Se você é falso G, quer dizer, se você é um trans Z, se você é um falso Z ou um falso alfa, é porque você está lá em Manassés ainda. Tem que voltar lá, ser curado. Então. Quem está se achando ainda novinho e não é, está precisando de cura. Vamos lá, gente. Diga comigo assim: Deus nos surpreende. Ele inverte as expectativas humanas. Talvez alguma coisa na sua vida que não aconteceu nesses 9 meses, Deus vai acelerar nos próximos 3. Preste atenção, preste atenção. Quando a mão de Jacó é trocada, ele não estava retardando a vida de Manassés, mas ele estava acelerando a de Efraim. Foi isso que ele falou: José, está certo. Você está achando que eu estou fazendo errado? Estou fazendo consciente. Porque essa bênção na vida de Efraim é para esses dias. E sabe o que acontece? Eu creio que é o que Deus vai fazer em muitas pessoas do nosso meio. E eu creio que é o que Deus vai fazer na nossa igreja. Você pode ter certeza, você pode escrever. Pode escrever isso. Pode escrever isso. Os próximos 2 a 3 anos serão muito maiores do que os últimos 20. Você pode ter certeza. Porque nós estamos sob a unção de Efraim. A grande virada já está acontecendo. Amém? Terceiro. José, ele deu esse nome para Efraim, porque mesmo lá no Egito, porque você sabe que Efraim nasceu no Egito. Preste atenção. José estava no Egito, mas ele não era governado pelos princípios egípcios. E agora Efraim nasce no Egito. Efraim nasce no Egito, numa terra estrangeira. Mas olha o que acontece. Além de Efraim nascer numa terra estrangeira, ele nasce num tempo difícil. Tempo difícil. A terra teve fome. A palavra de Deus diz que José salvou o Egito e salvou o povo de Deus, porque teve uma fome na terra que durou anos. Depois foi sendo reestabelecida, porque para entrar numa crise pode-se entrar em 2, 3, 4 anos, mas para sair de uma crise pode demorar 20. Então, eles estão no meio de uma crise, mas preste atenção, que eu vou trazer uma outra face de Efraim para o seu coração. Não importa o que está acontecendo no mundo, preste atenção, do ponto de vista da vontade de Deus para você. José lhe disse assim, em Gênesis 41, 52, ele fala assim: Deus me fez frutífero,
na terra da minha dor. Deus me fez crescer na terra onde tem sofrimento. A bênção de Efraim, preste atenção, mostra que a minha e a sua frutificação nos próximos meses não vai depender diretamente das circunstâncias externas. A promessa de Deus, meus irmãos, preste atenção que isso é muito forte. A promessa de Deus não se limita a tempos difíceis. Eu não sei o que nós vamos passar no Brasil nos próximos anos. Mas pode ser que um tempo difícil nos traga como igreja o melhor tempo de todos. Porque a igreja não é governada pela estação exterior, senão pelo que acontece nos céus. A não ser que a igreja seja estritamente humana. A não ser que a igreja não esteja conectada com Deus. Então eu não acredito num enfraquecimento da igreja, mesmo que a gente tenha um enfraquecimento do país. E eu não estou profetizando isso. Eu estou dizendo que isso pode acontecer. Mas eu estou dizendo que se acontecer, não vai acontecer aqui dentro. Porque a igreja prospera. A igreja cresce. A igreja cresce. Teve impeachment de presidente, a igreja continuou crescendo. Teve crise econômica em 2008, a igreja continuou crescendo. Teve crise econômica em 2015, a igreja brasileira continuou crescendo. Tem perseguição na igreja, a igreja continua crescendo. Eles prendem um cara, continua crescendo. Prende outro cara, continua crescendo. Eles fazem uma coisa errada aqui, uma coisa, continua crescendo. Eles matam um avivalista, ou um cara que, assim, que defendia os nossos princípios. Lá nos Estados Unidos, a igreja volta a crescer. A igreja americana, ela teve o seu maior crescimento em 2011, 12, 13 e 14. Porque quando dois aviões invadem as torres do World Trade Center, milhares e milhões de pessoas se convertem e voltam para o Evangelho. A arrecadação das igrejas americanas aumentou 40% em 2012. A igreja americana cresceu 30% em 2012. Em 2010, ela tinha decrescido 8%. 2010, ela decresce 8%. 2011, 2001, eu falei tudo errado. 2001 que eu estou falando, é que eu estou com o negócio do 11 de setembro na cabeça. 2001, a igreja decresceu 8%. 2000 no ano anterior. No ano 2002, foi isso mesmo. Um ano depois, a igreja cresceu 30%. Me perdoem errar a data. Mas vocês estão entendendo. Um ano antes do 11 de setembro, ela decresceu. Um ano depois, ela cresceu. Quantos estão entendendo? Efraim é quando José está dizendo assim: a frutificação do meu ministério, da minha vida, do que o Senhor vai fazer na minha casa, a promessa do Senhor não é vulnerável, ela não é atingível pelo que está acontecendo aí fora. Se Deus tem uma promessa para você, meu irmão, se Deus tem promessa para os seus filhos, se Deus tem promessa para a sua célula, isso não vai depender diretamente do que está acontecendo aí fora, porque é como um decreto de Deus na sua vida. É como um decreto. As promessas de Deus, elas não são limitadas aos tempos difíceis. Elas são uma ordem do alto. Não é uma ordem de baixo para cima, é uma ordem de cima para baixo. Estava um caos. Mas José prosperava. Estava um caos, mas a família de José está protegida. Salmos 1. Versículo 2 e 3, é muito conhecido esse texto, mas diz assim: o justo, ao contrário, sua satisfação está na palavra do Senhor, e nessa palavra medita dia e noite. O justo é como uma árvore plantada à beira de águas correntes, que dá fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham, e tudo que ele faz, tudo que você fizer, Efraim, prosperará, porque a bênção está em nós, a bênção não está no lugar. E não tem nada melhor do que em Israel para entender isso.
A bênção de Deus, a bênção de Deus, a bênção está em nossas mãos, a bênção está nas nossas vidas. Se você está numa empresa e você é uma pessoa de Deus lá, você está sendo uma bênção lá, está abençoando aquele lugar. A bênção está em nós. Olha só, Salmos 92, eu amo esse texto, diz assim, Salmos 92, no versículo 10, diz assim: o Senhor aumentou minha força como de um boi selvagem e derramou sobre mim um novo óleo. Amém? Receba isso. Um novo óleo para os próximos 3 meses. Uma força. Talvez você estava fraco. Talvez nesses 9 meses o que você tem que confessar é fraqueza. Pode ser fraqueza espiritual. Pode ser fraqueza na sua alma, no seu ânimo. Pode ser uma fraqueza física. Eu não sei, mas eu quero te dizer, o Senhor está te dando força como um boi selvagem. Ele está fortalecendo as suas mãos para os próximos 3 meses. Ele está fortalecendo o seu coração para outubro, novembro e dezembro. Ele está fortalecendo você, líder de célula. Deus vai te dar uma força que você não esperava. Ela vai vir do alto, ela vai descer da parte de Deus para o seu coração. Vai te dar um vigor novo nesses dias. Os meus olhos estão contemplando a derrota dos meus inimigos. E os meus ouvidos já escutaram que os maldosos agressores debandaram de mim. Receba isso, versículo 12. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, eles florescerão nos átrios do nosso Deus. Não tem bênção fora da casa, mas na casa tem muita bênção. Não deixe, meu irmão, não deixe sua esposa decidir faltar ao culto por causa de uma emoção. Não deixe seus filhos escolherem não ir no culto. Se eles estão dentro da sua casa, você pode fazer escolhas que eles ainda não têm maturidade para fazê-las. Louvado seja Deus pela vida do meu pai, que com 13 anos eu falava: pai, hoje eu não posso ir no culto, pai. E ele falava: por que, meu filho? Ele ainda dava corda para mim. Por que, meu filho? Porque, pai, essa noite eu cheguei na última fase do joguinho do videogame. E demorou 1 hora para eu destruir o chefão final. E eu joguei videogame até 2h15, pai. Eu estou cansado, eu não posso ir à igreja hoje de manhã. E o meu pai falava assim: filho, se você está cansado de jogar videogame, o problema é seu. Você vai na igreja sim, querendo ou não querendo. E eu ia na igreja emburrado, dentro do carro. Estou morrendo de sono. Saía do carro, batia a porta. Chegava na igreja com aquele bico de 13 anos de adolescente. Meu irmão, acabava o culto. Eu estava cheio do Espírito. Eu estava quebrantado, eu tinha pedido perdão no meu coração para Deus. Eu estava animado, eu estava renovado. E pela graça de Deus, com 17 anos, eu fui líder de um acampamento de 100 pessoas. Com 18 anos, eu liderei a mocidade da igreja presbiteriana com 100 jovens. Mas isso é por quê? Não era por mim. É porque o meu pai protegeu minha fé. Proteja a fé dos seus filhos. Proteja a fé da sua esposa, homem frouxo, que a esposa fala: não estou bem, porque fulano olhou na minha cara. Aí o homem frouxo fala assim: não, amor, acho que está protegendo. Acho que está protegendo. Não, amor, você tem razão, aquela mulher é má mesmo, idiota. Aí o homem da casa vira a mulher da casa. Vira a prima desviada da irmã, que é a esposa. Aí ele dá a maior corda para a dor da mulher. Meu irmão, por favor, desconfie de quem alimenta a sua dor. E se você, marido, está alimentando a dor da sua esposa, Deus vai te cobrar. Você tem que se levantar para que haja uma grande virada na sua casa. Exorta ela em amor. Não chama ela de amor, chama de irmã. Quando eu chamo a Dani de irmã, ela já sabe que eu estou falando como pastor. Eu falo assim: irmã, calma, irmã. Calma, tenha paciência com o irmão, irmã. Aí ela começa a rir. É ou não é, Douglas? Quantas vezes já chamou a Jennifer de irmãzinha? Algumas vezes. Poucas, muito poucas. Amém ou não? Mulher, coloque seu marido para frente. Põe ele para fora de casa para vir no negócio que ele tem que vir. Incentiva ele a liderar. Incentiva ele a assumir. Exorta ele em amor.
Faz um discipulada. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto. Permanecerão viçosos, verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Aleluia! Deus te faz frutificar nos dias difíceis. E por último, tá vendo? Foi ruim a exortação, mas foi boa a resposta. Não, mas domingo de manhã, gente, foi ruim mesmo, mas foi atípico. Domingo de manhã foi muito ruim, mas foi atípico, tá? Foi bem atípico, tá? Eu quero declarar Manassés no meu coração para vocês. Já esqueci isso daí, e eu não pretendo mencionar de novo. Não, hoje não, nem um dia. Vamos lá. Por último, preste atenção. A profecia que dizia Efraim é tão interessante porque ela aponta para uma multidão de nações. Quando Jacó, preste atenção, quando Jacó abençoa Efraim, porque, preste atenção, Jacó abençoou Manassés, mas de forma normal, mas para Efraim, ele abençoou de forma especial. E na bênção de Jacó para Efraim, que está em Gênesis 48, ele diz assim: esse Efraim será o pai de muitas nações. Esse será o líder de multidões. E você vê na história bíblica, apesar de Efraim em alguns momentos ter dado trabalho, porque eles pertenciam ao reino do norte, e teve muitas divisões ali, mas é incrível porque Efraim é sempre tratado por Deus como um poderoso exército, um exército de multidões. Mesmo no momento que Efraim estava do lado de lá, que ele vacilou, mas em qualquer momento, Efraim era tratado por Deus como um exército de multidões. Sabe por quê? Porque Efraim era fértil. A palavra Efraim é como Gênesis no capítulo 1, versículo 28, se não me engano. Gênesis capítulo 1, versículo 28, quando Deus ele dá aquela missão para o homem, ele fala assim: vamos, vocês cresçam, multipliquem, encham a terra, encham e subjuguem a terra. Sejam férteis, cresçam e multiplicam. Preste atenção, na nossa vida como igreja, Efraim aponta para a promessa de Deus na sua vida, onde Jesus mesmo fala, aquele que está, lá em João 15, Jesus fala, aquele que está em mim, aquele que permanece em mim, e quando eu permaneço nele, ele dá muito fruto. Muito fruto, ou seja, Efraim é um resultado natural apresentado, mas que a geração desse resultado é espiritual. Efraim é multiplicação. Olhe para o que Deus vai fazer nos próximos meses. Meus irmãos, não tem julgo, não tem condenação, não tem um peso sobre a sua vida, mas se o projeto cultivar para você ainda foi desafiador, por favor, olha para o seu coração, revise o seu coração, porque se foi muito desafiador para você o projeto cultivar, pode ser que é o remédio que você precisa, pode ser que é esse remédio que vai te esticar, vai mexer com a sua fé, com a sua vida, e principalmente com o propósito de Deus da nossa fé. O nosso propósito, gente, é ganhar pessoas, batizando-as e fazendo-as discípulas. Esse é propósito de Deus. Coisa mais importante, o maior milagre da vida de alguém. Porque nada acontece se não for pela salvação. Tudo na vida de alguém é a partir da salvação. Por isso que não adianta a gente só pregar princípio se a pessoa não é salva. Ela melhora de vida, mas não muda a vida. Por isso que Deus não queria melhorar a vida de Nick. Deus queria dar uma vida nova. Deus queria transformar a vida dele. Amém? Lembra dessa palavra? Mas sabe o que eu quero dizer? Efraim é o nosso nome. O crescimento que Deus nos deu não se compara ao crescimento que Ele vai nos dar. Já foi bom? Foi bom. Amém ou não? Tem graça sobre nós? Sim ou não?
mas a graça vai ser aumentada, multiplicada. Sua célula vai crescer, meu irmão, não preocupe. Não é só sobre outubro, novembro, dezembro, é sobre 2026, 2027. Vejam, os campos estão brancos. Efraim, você será pai de nações. Você será pai de muitas unidades da Light. Você será pai de muitas pessoas, muitas células. Você, Efraim, vai frutificar e alcançar milhares de vidas para mim. Amém? Por isso Efraim se tornou uma das tribos de Israel mais conhecida pela sua força e pelo seu número. Pela sua força e pelo seu número. Efraim representa a multiplicação e o crescimento. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar.